não tem essa de gostar ou não gostar de uma decisão judicial. A gente tem que cumprir e questionar essa decisão judicial a partir dos meios que nós temos à disposição. Mas ninguém consegue cumprir uma decisão judicial dúbia. Uma decisão no sentido de, Vilela, olha, você não fala, mas você pode falar. Vilela, você não pode dar entrevista nas suas redes sociais, mas pode dar entrevista nas redes sociais do André. Eu acho que isso é problemático. Ela tem que ser bem delineada, para a partir disso ele cumprir e questionar através dos instrumentos que a gente tem à disposição. Porque isso me preocupa muito. A gente tem uma coisa, a gente discutiu muito hoje Supremo Tribunal Federal, e as pessoas esquecem que isso vai pingar lá no piso, no dia a dia das pessoas. Essas decisões serão jurisprudência para todo mundo. Então é isso que me preocupa, a dubiedade dessa decisão. A decisão, para vocês terem uma ideia, também quem nos ouve, olha só, diz o seguinte, que o Bolsonaro não pode... que ele tá em as entrevistas, ele pode dar entrevista, ele pode falar e fazer discurso público também. O Moraes disse pode, só que se terceiros utilizarem essas falas dele para transmissões ou retransmissões das falas dele para uma finalidade indevida, ele é punido. Você entendeu? Então, agora, o que quer dizer retransmissão? Porque retransmissão pode ser, se você passou de um lugar para outro, retransmitiu, mas pode ser do passado para o presente. Então, se alguém pegar, se eu pegar meu filho ou minha filha, vamos lá fazer um trabalho de escola e pega na época que o Bolsonaro é presidente, pega um trechinho de um discurso dele e põe nas redes sociais, ele pode ser preso? Quer dizer, é possível interpretar isso da decisão. Como é que a gente tem segurança dessa forma? Esse é o problema. E em que lei que o Moraes se baseou para dar essa decisão? Onde que está? Né? Eu estou falando que eu me baseio aqui, minha segurança é essa, me ancora na legislação, mas a de um juiz também é. E onde que ele está se baseando para dar essa decisão? Em nada. Mas aí o STF vai criando uma jurisprudência ele pega e fala assim, isso aqui é a minha decisão. Onde que está baseado? Em nada. Essa primeira original errada. Aí depois vem a segunda baseada na primeira que está errada, a terceira baseada na segunda e na primeira que está errada, mas a primeira está ferrada. Mas eu vou até justificar. 2011, Lei 12.403 de 2011. A gente tinha no Brasil prisão é regra, liberdade é exceção, durante o processo, né? Não depois da condenação. 2011, uma grita de parte da sociedade, inverteram isso. E aí veio no 319 do Código de Processo Penal as medidas cautelares diversas da prisão. Só que aí, no projeto de lei, estavam estabelecidas todas as possíveis cautelares. E aí, Bancada da Bala falou, se a gente tiver só essas cautelares, o juiz vai ficar de mãos atadas e não vai poder impor outras cautelares além dessas previstas. E aí o Código de Processo Penal é vago nisso. Medidas cautelares podendo o juiz impor outras de acordo com as necessidades do caso, blá, blá, blá. E isso dá margem para isso. Ele criar medidas cautelares além daquelas previstas na lei. Mas não podem ser diversas da Constituição. Você impedir alguém de dar entrevista ou de falar é cercear a liberdade de expressão. Ou você acha que a nossa Constituição permite que alguém seja proibido de dar entrevista? Veja, o preso não está proibido. O Lula, quando inclusive esteve preso, pôde dar entrevista porque o STF disse que era censura ele não poder dar. Agora, o Bolsonaro... a ele foi aplicado, não pode dar entrevista. Nesse contexto, eu acho que pode ser imposta essa medida cautelar se o cara usa, não estou falando que é o caso dele, estamos falando de forma genérica, mas é bem próximo ao caso dele, para não ser mureteiro. Se ele usa as redes sociais, se ele usa a entrevista como mecanismo de continuar supostamente praticando a conduta deletiva em relação a qual ele é investigado, eu acho que pode haver essa vedação durante o processo. Foi condenado, é preso a rigor, não tem acesso a rigor, né? Que a gente sabe que no Brasil não é necessariamente assim, o preso não tem acesso ao celular, óbvio que ele não pode abrir uma live. Em entrevista, aí é o juiz das execuções penais que autoriza em circunstâncias específicas. Então, o preso não vai poder falar no momento que ele quiser, porque não condiz com a própria pena, com a própria condenação. Claro, precisa de autorização. Mas não é o caso. Para responder objetivamente, ele nem tá preso. Se a utilização das redes, se as entrevistas forem instrumento para ele continuar perpetrando o crime em relação ao qual ele é investigado, eu entendo que pode impor sem problema nenhum.
nenhum. E já tem acontecido muito. É que esse caso jogou um holofote, mas acontece muito no dia a dia. Mas veja, qual é o risco? O processo dele já acabou. Está para ser sentenciado. O que vai obstruir? O que vai atrapalhar o processo? Em nada. E outra, por que ele não poderia dar entrevistas e outros réus sim? Quer dizer, ele vai tumultuar e outros não? Por que, por exemplo, o Felipe Martins está proibido até hoje de usar redes sociais e dar entrevistas? Agora há pouco teve uma decisão recente de um site conhecido de notícias que, enfim, foi buscar dar uma entrevista com ele, foi proibido. Em 23 a Folha também tentou, não pôde. Quer dizer, por que ele não pode e agora o Bolsonaro pode, mas o Bolsonaro não podia e outros réus podem? A gente vai criando um estado de decisões casuísticas completamente destapafúrdias e que vão brincando com a nossa liberdade. Agora, no último final de semana, foi proibida o acesso de turistas na Praça dos Três Poderes. Eu me vi, Vilela, dando uma entrevista sobre esse caso, no ridículo de ter que responder a pergunta assim, a praça é pública? Eu falei, a praça é pública, né? Então, quer dizer, a gente está tendo que explicar coisas assim. O direito de reunião é possível em uma praça pública. Isso é muito perigoso. Não estou falando de perigoso para o Bolsonaro. O problema é que a gente vai, como você disse, isso vai cair na primeira instância. Isso vira jurisprudência. Então, se houver uma ameaça à democracia dentro da cabeça de um juiz, o cara não deixa eu usar uma praça. O cara não deixa eu dar uma entrevista. O cara não deixa eu usar rede social. Então, em nome de você proteger a democracia, você destrói a democracia. É nesse lugar que a gente está caminhando há um tempo. Esse da praça, no dia... eu fiquei muito tendencioso a concordar com você. Mas aí eu saí andando... Concorde. Não vou concordar, porque a gente vê na rua aquelas placas, resolução Secretaria de Segurança tal, que você não pode parar em determinados lugares, porta de delegacia. Se a gente for ali na Líbero do Badaró, no centro de São Paulo, em frente à sede da Secretaria de Segurança Pública, não tem essa possibilidade. Então tem lugares, olhando para a segurança pública, para a ordem pública, que há certas restrições. Praça? Uma praça dos três poderes. Estão lá os três poderes. Mas é só dos três poderes, não é nossa também? Não, sim. Só eles podem usar a praça? Mas ali ele não estava simplesmente usando a praça, né? Ele estava fazendo uma barraca. Mais uma vez, um parlamentar. Me preocupa, especialmente um parlamentar, que o próprio verbo parlar, ele tem o microfone, ele tem todas as possibilidades de contra-argumentar, ele vai lá, tampa a boca e se coloca numa barraquinha. É isso que me preocupa, que é o empobrecimento também do debate... desse contexto todo pelos nossos representantes. No fim, cabe a gente vir aqui discutir isso e os representantes estão escondidinhos. Vamos para a segunda pergunta do chat para o Acácio. Vamos lá. Vamos lá. O Bruno Porto, ele fala assim, considerando que o Brasil é signatário de pactos internacionais que prevê o direito ao duplo grau de jurisdição, julgar o ex-presidente não seria a interpretação extensiva in malum partem e clara violação aos pactos? Traduz pra gente. O Bruno é estudante de direito ou trabalha com direito. Tá querendo mostrar uma vaguinha aí. Exato. Ele está falando que duplo grau de jurisdição, você é condenado em primeira instância, você tem direito a recorrer à segunda instância. Sua decisão judicial sempre deve ser revista por outros juízes, por um colegiado de juízes. E o foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado, impõe, no caso do presidente da República, que ele seja julgado diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho que aqui a gente tem um aspecto primeiro. Eu tenho uma certa discordância com o Supremo Tribunal Federal julgar crimes. Eu acho que o nosso Supremo tinha que ser, e minha tese de doutorado inclusive, estritamente uma corte constitucional. Aspectos criminais deveriam ser julgados pelo STJ, por exemplo, crimes cometidos pelo presidente. Mas não é essa a regra, hate the game, not the player. Então a gente tem que trabalhar com a regra que a gente tem. E aí, o Bolsonaro, se eventualmente condenado, vai poder interpor embargos infringentes, embargos de divergência, e aí estes serão julgados pelo plenário. Mas aí a gente vai ter uma discussão a partir do que o Bruno perguntou, por quê?
ele foi julgado por 5, ele seria julgado por 10, mas do mesmo tribunal e não de outro tribunal. Aí é uma regra de competência efetivamente, porque o Supremo é a última instância que a gente tem no Brasil. Vai ter um duplo grau de jurisdição, mas um duplo grau de jurisdição à brasileira, porque ele é julgado pelo mesmo tribunal. E eu acho que tem uma remissão histórica aqui que é importante. 2012, agosto de 2012, começou o julgamento do mensalão da ação penal 470. E se vocês lembrarem, vocês eram os dois jovenzinhos à época, mas o Supremo julgou o mensalão no plenário, os 11 ministros, e travou a pauta do Supremo por meses. E aí o que aconteceu? O Supremo falou, vamos estabelecer uma regra que a partir de agora crimes são julgados ou pela primeira turma ou pela segunda turma, e não pelo plenário. Então até 2014, 2015, um caso como esse estaria sendo julgado pelos 10 ministros, mas o Supremo, a pretexto de impor uma celeridade, primeira turma ou segunda turma. Então aí, respondendo objetivamente o Bruno, a gente tem um duplo grau de jurisdição, mas é um duplo grau diferente daquele cara que é julgado em primeira instância, recorre para um tribunal de justiça ou para um TRF, depois para STJ, depois para o Supremo. Ou seja, não tem um duplo grau de jurisdição? Tem um duplo grau, mas não é um terceiro, quarto grau, mas é um pastel de frango, só que não é frango, é outra carne, então não é pastel de frango. A gente não tem. E na prática, os embargos são super questionáveis, porque hoje, veja, não é só o STF que está julgando, é a primeira turma, são 5 ministros que estão julgando o caso, e ainda assim, um deles, que é o Dino, ele era ministro da Justiça quando isso ocorreu, o outro, o Zanin, era advogado do PT, né? E o Moraes, ele mesmo disse que ele era vítima. Ele é vítima, ele falou que havia um plano, isso está sendo, enfim, foi uma das alegações de que haveria um plano para, inclusive, matá-lo. Essa é a narrativa da PGR. Então, assim, a pessoa está querendo te matar e você vai julgar o cara. Quer dizer, qual a sua isenção para julgar isso? Qual a sua imparcialidade para julgar isso? Esse é o questionamento. E esses 3 estão sendo questionados. Quer dizer, sobra quem? Já tem uma maioria aí. E esses 5, eles têm hoje a possibilidade de dizerem: julgamos em nome de todos. Esse é o grande problema do julgamento na turma. Não tem um recurso ao plenário automático, como se eles fossem uma instância primeira, por isso que eu digo que não tem, e o plenário fosse uma segunda instância. Não é assim que é visto. O que existe é o entendimento de que o julgamento da turma é como se todos eles tivessem julgado, o STF todo julgou. Então você tem a possibilidade de recorrer ali para novamente, não sei o que é algo questionável pela jurisprudência, fica barrando muito a do STF, mas os 5, com 3 questionados, vão julgar em nome de todos os demais. Pô, se isso Aí você fala assim, não, mas quando houve o mensalão, trancaram a pauta. Pô, se não for importante você trancar a pauta para julgar um golpe de Estado, então para que serve? Pô, se o STF não acha importante trancar a pauta por uns meses para julgar um golpe tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado democrático de direito, o que é mais importante que isso? Então, eu realmente fico aqui em dúvida se o STF sabe hierarquizar suas prioridades. Terceira pergunta do chat para o André. Vamos lá, o Felipe Rezende, ele fala assim: quando o Bolsonaro fala em fraude eleitoral sem apresentar provas, isso não é mais grave do que uma simples opinião? Não deveria ser punido? Até onde eu conheço do caso, ele não afirmou haver uma fraude, ele questionou a possibilidade de que poderia, enfim, não sei exatamente com quais palavras. O questionamento, a meu ver, não é ilícito. A afirmação sem provas, isso sim seria o ilícito, mas o ilícito de opinião. O ilícito dentro dos crimes contra a honra, enfim, você encaixar dentro desse lugar. Você acreditar, você dizer que uma fraude dentro do seu país é um crime de golpe, você entende o caminho que a gente vai? Fazendo analogia lá com a minha casa, bom, se eu chegar e falar assim,
Entrei aqui na minha casa e eu acho que hoje aqui a minha cerveja veio fraudada, veio aqui com um problema. Bom, isso desestabiliza a minha família. Se você questionar ou você afirmar, mesmo que afirme, vamos dar de barato a afirmação, ainda que você afirmasse que houve uma fraude, isso desestabiliza o Estado a ponto do Estado se sentir atentado, bom, então talvez o nosso Estado seja muito fraco. Será que assim a nossa democracia não é forte o suficiente para segurar a onda de um questionamento ou mesmo de uma afirmação, ainda que errada? Pô, sério mesmo? A nossa democracia é tão fraca a ponto de... A gente teve diversos casos desses, né? O próprio Monark lá atrás. Assim, você fala, pô, mas isso desestabiliza o Estado? A opinião do Monark desestabilizou o Estado? O perigo do monarca para a democracia do Brasil. Eu acho que os caras não conhecem o monarca direito, né? Porque, veja, se isso é um perigo... Ele fumando a maconha dele e tramando um golpe de Estado. Pink cérebro. Ô, Vilela, se o monarca o que ele pensa é uma ameaça ao Estado, a gente devia repensar o Estado e não o monarca. Quão frágil é esse Estado? É lógico. Agora os comentários, então, Acácio. A gente tem a mesma perspectiva, mas conclusões diferentes. Eu também acho que o monarca não impõe nenhum risco à democracia. Mas um presidente da República, à época presidente da República, por mais frágeis que sejam as ponderações dele, por mais sem sentido que sejam as ponderações dele, já que ele é o representante máximo da nação e foi eleito graças a essa democracia, isso impõe uma fragilidade. Isso impõe uma fragilidade. É o nosso próprio exemplo aqui. Se qualquer um de nós três falar aqui que tá vendo um golpe, blá blá blá, as pessoas talvez vão digerir de uma forma mais tranquila. Mas um presidente da República que já foi eleito diversas vezes através desse sistema, impondo dúvidas em relação a esses sistemas e dúvidas dessas aparentemente infundadas, isso, no meu entendimento, é um risco para a democracia, não só para a democracia. Eu acho que é um risco para a sociedade como um todo, porque a partir disso existem pessoas que vão propagar isso também e existem pessoas que podem sair quebrando a urna, chutando a urna, e isso trará prejuízos à sociedade. É isso que eu acho. A gente tem que olhar, e aí você falou da sensibilidade, por isso que eu falei que existem pessoas que propagam, e aí a sensibilidade das que absorvem é diferente. Porque o Acácio falando é uma coisa, o monarca falando é outra. Agora, um presidente da República na cadeira, a gravidade e a danosidade disso é muito maior. Ô, Acácio, mas se você for buscar no Google, você vai encontrar senadores, inclusive do PT, falando que o Moraes é isso, o Moraes é aquilo, de épocas passadas, né? Quando não havia, a situação era outra, né? Que o Moraes é isso, é aquilo. Que foi golpe na Dilma. Que foi golpe na Dilma, que o STF não deveria ser fechado. Você vai encontrar essas falas todas. Só jogando no Google você encontra. Todas. E aí? Então, aí eles não eram menos presidentes, eles eram menos influentes, menos relevantes. Ou o que mudou? Não mudou nada. Eu acho que os três não eram presidentes e de fato não tinham influência. Não, sim, parlamentares, mas de fato não tinham influência. Porque se tivessem influência, tivessem causado minimamente uma ameaça de ruptura, um zum, eu acho que tinham que ser punidos. São tão irrelevantes que a gente consegue lembrar que eram do PT, mas não consegue lembrar sequer quem são. E você é um estudioso do tema, você com certeza estudou cases como esse para absorver. Então por isso que eu acho irrelevante. O monarca, não estou dizendo que ele seja irrelevante, mas ele atentando contra a democracia, falando que tem que ser uma democracia líquida por WhatsApp, isso não vai reverberar. Agora um presidente, ele faz muito maluco dançar. Se você pegar o processo do Bolsonaro, que foi o que o tornou inelegível,